Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Muito bom dia. Que bom tê-los todos aqui. A gente, durante pelo menos 2 semanas, não tivemos todos aqui e no caminho para cá, o Anderson falou comigo o quanto faz falta. Faz falta pelo convívio, a convivência entre nós é a melhor possível, graças a Deus, viabilizada pelo Espírito dele mesmo, e, sobretudo, também pelas reflexões que nós fazemos quando estamos juntos. Então, eu sempre digo a vocês, há coisas de Deus que a gente jamais saberá, por exemplo, na individualidade. Há coisas de Deus que a gente só sabe quando está reunido em comunidade. Essa é uma maneira que a Trindade desenvolveu de vencer também, por exemplo, o nosso egoísmo. A gente já é assim de natureza caída. Imagina se a gente desse conta de discernir Deus sozinho. Aí ia ser o diabo na terra, né? Entendeu? Ia ser horrível. Então, há coisas de Deus que nós só saberemos quando nós estivermos reunidos em comunidade. Então, eu quero chamá-los para a gente dar continuidade a uma conversa que a gente começou há pelo menos 9 encontros. A gente tem conversado e discernido, por exemplo, sobre perdão. E eu quero, quando eu comecei essa conversa com vocês, nós lemos o livro das orações, o Saltério de Israel, no livro de Salmos, e eu quero hoje retomar exatamente para o Salmo 32. Quero conversar acerca de perdão. Salmo 32, você pode abrir. Salmo 32. Eu vou ler com os irmãos, no momento oportuno, exatamente o versículo 1. Salmo 32, o verso 1. Salmo 32, o verso 1. A primeira vez que nós conversamos, eu apresentei o nosso Senhor, Deus, como Deus perdoador. Lembrando que todas as vezes que eu utilizo o título Deus, eu estou falando acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou falando acerca da Trindade. Você sabe, Deus é uma família, Deus é uma comunidade. Quando ele criou algo à sua imagem e semelhança, só poderia criar outra comunidade. Então, todas as vezes que a gente faz menção a Deus, é dessa família que nós estamos nos reportando. Então, essa família Trindade, de fato, é o Deus perdoador. Naquela ocasião, eu li o Salmo 86, o verso 5, que diz assim: Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Então, a partir disso, eu me lembro de ter conversado com os irmãos que a comunidade que Deus está criando em Cristo Jesus, ela pode ter o apelido de uma comunidade de perdoadores. Por que a igreja é uma comunidade de perdoadores? Porque nós somos perdoados. Então, por exemplo, nós somos daquele time que só sabe perdoar. A gente só sabe conjugar o verbo perdoar. Porque Deus perdoa a mim e a você do imperdoável, como, pois, não perdoaríamos? Então, como nós somos adoradores do Deus perdoador, ou seja, imitadores, nós o imitamos também conjugando o verbo perdoar. Lembrando que conjugar o verbo perdoar é algo de impossível conjugação para nós, entendeu? Perdoar para nós é impossível. Perdoar é milagre. Todas as vezes que nós perdoamos alguém é porque o milagre se efetivou. Porque por mim mesmo, meu negócio é matar. Pisando no meu pé, eu mato. É assim que funciona. Então, todas as vezes que a gente perdoa alguém, significa que o milagre se efetivou em nós. Significa que a gente está levando Deus a sério.
a gente está considerando que há um perdão que sustenta a criação, então por isso a gente perdoa também. O nosso negócio é exatamente esse, perdoar. Então, perdão, na verdade, a gente aprendeu também que é um poderoso agente de cura divina para a alma. Toda pessoa que não perdoa enferma, entendeu? Pode ter o nome que tiver, a nomenclatura que carregar sobre si, mas ela está doente, entendeu? Não tem como viver feliz, no ápice da alegria, por exemplo, manifestando o fruto do Espírito, como Pietra disse para nós, sem perdão. Impossível, não tem como, não flui. Porque sempre que é possível também, quando eu estou no ambiente de celebração de casamento e é necessário, eu digo que todo relacionamento começa por amor, mas só pode ser mantido por perdão. Ficar junto, por exemplo, durante 1 hora, 2 horinhas, isso é fácil, entendeu? A gente lança a mão, por exemplo, de uma máscara, deixa de lado a autenticidade e vai. Agora, começar a viver assim de verdade, em plenitude, comunidade, vai ter um momento que vai dar ruim. E no momento que der ruim, a solução para não dissolução, por exemplo, dos nossos relacionamentos é uma só: perdão. Ou perdoa ou não convive. Porque o que é conviver se não viver com? Não dá sem perdão. É simples assim. Se eu sei disso, imagina a Trindade. Entendeu? Então, por isso que para a gente viver harmonicamente em comunidade, a gente precisa de perdão. Entendeu? Então, nesse sentido, eu chamo vocês exatamente para o Salmo 32. Salmo 32, o verso 1. Salmo 32, o verso 1, vai dizer para nós qual é a característica daqueles que são membros da comunidade dos perdoadores. Há uma característica notória. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Senhor Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome por nos proporcionar um momento como esse. Obrigado pela possibilidade de nos aquietarmos. Obrigado pela pacificação do nosso ser. Obrigado pela oportunidade de ouvir a tua voz. Até aqui já ouvimos muito do Senhor através de tudo que foi feito. Os cânticos que foram entoados, as orações que foram erguidas a ti, palavra que Pietra nos trouxe de modo devocional há pouco. Mas ainda assim, suplicamos que nesse momento o Senhor possa fazer valer o teu Espírito sobre nós, de tal maneira que continuemos a ouvir a tua voz. A única questão que nós temos é exatamente essa, Deus. A única coisa que desejamos de todo o nosso ser é continuar ouvindo a tua voz. Para tanto, aquieta-nos, nós já estamos sentados, queremos nos centrar e também nos concentrar de tal modo que a tua voz para nós seja agradável. Fala-nos profundamente no íntimo do ser, para o máximo louvor da sua glória e nosso benefício. Oramos assim, no nome que é sobre todo nome, o nome que rege toda a criação, o nome de Cristo Jesus, autor, consumador da nossa fé, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Falei a vocês que a comunidade pode ter um apelido, e o apelido é Comunidade dos Perdoadores. E falei que também essa comunidade tem uma característica notória, distintiva. Qual é a característica notória e distintiva da comunidade dos perdoadores? É que cada membro dessa comunidade é feliz. Todo membro de uma comunidade saudável, ele é feliz. Aí você fala, como assim feliz? É o que o texto diz. Bem-aventurado significa mais que feliz. É quando o camarada não tem nem recurso de linguagem para descrever o status desse camarada que é perdoado pela Trindade. Bem-aventurado, mais que feliz, é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bom, se é assim, de saída uma pergunta às vezes povoa o nosso pensamento. Bom, se é feliz aquele que é perdoado, que tem o seu pecado resolvido, por que no ambiente da igreja, então, há tanta gente infeliz e frustrada? Só pode estar infeliz e frustrado no ambiente da igreja quem, por exemplo, não for gente da maneira certa.
isso traz outra pergunta. Você falou, mas como não ser gente da maneira certa? Existe a maneira certa de ser gente? Existe. Graças a Deus por isso. Graças a Deus a um parâmetro, a um modelo, a um paradigma. Aí você me pergunta agora, mas quem é gente da maneira certa? Jesus de Nazaré é gente da maneira certa. Então, ele, na verdade, é humano por excelência. No dia em que Cristo Jesus se fez carne, a gente começou a saber o que de fato é um ser humano. Isso é tão verdade que a gente às vezes não se dá conta disso e sai com aquele subterfúgio quando a gente erra. A gente quer sair com aquela desculpa esfarrapada de que errar é humano. Não, errar na verdade é anti-humano, porque Jesus de Nazaré é humano. Você nunca viu Jesus errar, entendeu? Então, na verdade, eu e você só erramos porque a gente não é humano à semelhança de Jesus. Nós somos humanos distorcidos. Por exemplo, quando eu converso com os estudantes do Colégio Batista, estou muito feliz que o Pedro Costa está aqui hoje, acompanhado pela mamãe, ele sabe disso, eu já falei inúmeras vezes. As crianças, eu converso muito com eles acerca disso, eu digo que elas ainda têm algo que adulto às vezes já não tem mais, criancitude. Porque a maior parte dos adultos com os quais nós convivemos e nos encontramos e corremos o risco de ser, são crianças adulteradas. Então é por isso que quando você vê um adulto criativo, é uma criança que sobreviveu. Porque a maioria dos adultos que a gente conhece são crianças adulteradas, já perderam a criancitude. Então, por exemplo, numa dessas, a gente não sabe ser humano como humano deve ser. Se a gente não sabe ser humano como humano deve ser, a gente também não consegue ser feliz e é por isso que a gente vive muito frustrado. Então, que tipo de gente é feliz? Esse do jeito que o texto diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, aquela que teve o seu pecado perdoado e resolvido. Aí a gente precisa saber mais o que é pecado. Bom, para a gente saber primeiro o que é pecado, a gente precisa saber, antes disso, qual é a maior questão da humanidade. Entendeu? Uma questão até filosófica. Qual é a maior questão da humanidade? A maior questão da humanidade é saber se Deus existe. Aí alguém pode perguntar, mas como assim essa pode ser uma questão filosófica? Sim. Qual é a maior questão da humanidade? Saber se Deus existe. Saber se Gênesis 1 é verdade. No princípio criou Deus os céus e a terra. Porque se aquilo ali for verdade, tem implicações. Aí você fala, por quê? Porque se Deus de fato é, existe consequentemente também uma maneira certa de se viver e fazer todas as coisas. Se Deus é, não se pode viver e fazer as coisas de qualquer maneira, porque existe um parâmetro, porque se Deus é, tudo isso que os nossos olhos contemplam e sobretudo aquilo que a gente não percebe é dele. Se é dele, ele tem as prerrogativas de dizer como as coisas serão no universo que é dele. E todas as vezes que a gente conversa, por exemplo, sobre perdão, a gente precisa ter em mente que há um perdão que sustenta toda a criação. Mas só, como assim que há um perdão que sustenta a criação? É, porque Deus é Deus. Uma das atribuições de Deus é, por exemplo, saber tudo o que há para se saber. O nome disso é onisciência. O que é onisciência? Saber tudo sobre tudo, todos, todo o tempo todo, a exaustão. Ou seja, não há nada que Deus não saiba. Por isso que é um grande prejuízo quando você cisma de estudar sozinho. Isso é loucura, entendeu? Porque não há nada que Deus não saiba. Imagina se Deus fosse seu parceiro, ou você parceiro dele na arte de aprender. Seria um negócio fantástico. Porque a primeira coisa que ele faria com você é abrir o seu entendimento para que a compreensão lhe sobreviesse. Mas como você cisma de estudar sozinho, aí você fica aí dando cabeçada. Por exemplo, tem um testemunho para dar, meu amigo Léo, que está conosco, foi ex-aluno, ex-estudante do Colégio Batista. Um dia eu estava no pátio, parado lá, tranquilo, tomando sol, fazendo minha fotossíntese, conversando com os outros estudantes. E aí me empolguei e falei assim, rapaz, quando você está aliançado com o Todo-Poderoso, entendeu? Senhor, Criador e sustentador do universo, você o percebe até mesmo na fórmula de Bhaskara. Eis que Léo estava passando, olhei nos olhos dele e falei assim, não, não, aí não. Isso é legal, mas ó, não.
Na fórmula de Bhaskara, ele não verbalizou nada, mas o semblante dele olhar demonstrou assim, eu vejo até o diabo na fórmula de Bhaskara, mas Deus não está ali não, entendeu? Não pode? Você está louco, rapaz? Não, que isso? Aí eu fiz a leitura rápida, numa fração de segundo, estava ali na conexão boa com o Espírito, né, cara? Eu falei, então, quantos cálculos matemáticos, físicos são necessários para manter tudo isso aqui funcionando em perfeita ordem? Foi o suficiente. Aí o cara aí com a gente, ó. Entendeu? Desde 2016, entendeu? Foi o suficiente. Quantos cálculos matemáticos, físicos, são necessários para manter isso aqui funcionando? Ora, se Deus sabe, imagina resolver aquelas equações lá com a preta na escola. Isso é café pequeno, irmão. E digo mais que estou empolgado, entendeu? Que o assunto é bom. Quando você entende com qual linguagem Deus sustenta tudo isso e criou, você pode falar para ele, Deus, agora eu sei a sua linguagem, pode falar, pode me revelar que eu estou ligado. É simples. Por exemplo, você teve condição de acompanhar o texto porque você foi alfabetizado. Então você sabe olhar para esses códigos e decodificá-los. Por isso que você pelo menos pode ler. Se você quiser ler, irmão, fala assim, ó, a partir de hoje cancelei Netflix, não quero mais saber disso, não vou perder tempo, agora eu vou ler. Irmão, vai ser um negócio fantástico. É só você querer, porque ler você sabe. Agora, tem a linguagem com a qual Deus se comunica conosco. O dia que você aprende essa linguagem, você pode orar e falar, Deus, pode falar comigo que eu estou ligado. Agora eu sei, entendeu? Esse é o ponto. Então há um perdão que sustenta o universo, porque Deus já sabia da besteira que nós faríamos. Então, se ele sabia da besteira que nós faríamos, ele precisava tomar providência, resolver antes de começar. Isso é que é lindo. Ele já fez isso. Deus primeiro fez o fim e depois ele começou. Por uma razão óbvia, só vou lembrá-los. Deus não pode ser surpreendido. Deus, na verdade, é surpreendente. Então, enquanto nós nos movimentamos de modo horário, Deus se movimenta sempre de modo anti-horário. Então, por isso que quando a gente está na vereda certa, no caminho certo, a gente só pode fazer o que Pietro tentou nos ensinar. É só ficar tranquilo, entendeu? Porque eu estou com o Senhor, entendeu? Ele está no comando da história da salvação, irmão. Porque tem gente que fala assim, Deus está no controle. Se você encontrar com um cara que usa massa cefálica, ele vai falar assim, de quê? Que aí ele vai ter bons argumentos, entendeu? De que Deus está no controle? Que eu chamar meu pastor? Não me chama não. Entendeu? Resolve aí, irmão. Deus está no controle da história da salvação e ela não sofre solução de continuidade. Pode acontecer o que acontecer que no final vai dar bom. Por isso que a gente fica tranquilo. Entendeu? E aí eu dou uma olhada para Jesus. Do jeito que ele tiver, eu fico também. Jesus está dormindo? Vou dormir também. Entendeu? Porque, por exemplo, no texto que a Pietra nos expôs, ele fala assim, vocês não estão em fé, não? Entendeu? Porque ele levantou e falou só assim, fez-se bonança. O vento parou de soprar e o mar se aquietou, porque também não adiantava só o vento parar, porque o mar continuava. Então foi as duas coisas, perfeito, ficou flat na hora. O surfista ficou triste, entendeu? Acabou. Aí tudo, quem é esse cara, mano? Entendeu? Porque aí, quando você lê de uma maneira equivocada, você pensa assim, pô, os caras tinham que ter feito o mesmo que ele fez, levantou e falou, não, os caras tinham que estar dormindo, pô. Entendeu? Se ele está dormindo, então eu sou discípulo dele, entendeu? Vou imitá-lo. Ele está dormindo, eu vou dormir também, entendeu? Esse é o nível de confiança. Eu sei que vai dar bom. Estou com o meu Senhor, estou resolvido. Não, mas fica tranquilo, irmão. Então Deus resolveu o que havia para se resolver antes de começar, porque ele não pode ser surpreendido. Na verdade, ele é surpreendente. Então, toda vez que a gente conversa acerca de perdão, a gente precisa ter essas ideias claras na mente. Então, quando a gente resolve a maior questão da humanidade, a gente sabe também que, se Deus de fato é quem é, existe uma maneira certa de se viver e fazer todas as coisas. Aí sim, agora a gente está habilitado para discernir o que é pecado. Pecado é você tentar viver sem considerar Deus, sem considerar que Gênesis 1:1 é verdade. Se você abrir o texto sagrado, leu, no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeira questão que você tem para resolver é, eu creio nisso? Não, fecha, joga fora, vai fazer qualquer outra coisa. Se você no seu coração, por fé, falar,
eu creio, aí, meu amigo, mudou tudo. Então, a partir de agora, como Deus é quem é, eu não me movo nesse universo sustentado por Ele, sem saber como é que Ele quer que as coisas sejam, a começar por mim. Pegou? Aí você é impelido por Deus, não há nenhum movimento que você faça que não tenha nele primeiro aquilo que o Tomás de Aquino falou, o primo motore, entendeu? Ele vai ser aquele que vai te impulsionar, você não se move, entendeu? Todo mundo vai buzinar na sua cabeça, pô, mas isso aqui, fica tranquilo, eu não ouvi nada, entendeu? Eu não ouvi, quando eu ouvi, pode ficar tranquilo que mover-me-ei, entendeu? Aí sim, mas enquanto isso aqui, eu vou me quedar tranquilo, vou ficar aqui de boa. E pode ficar tranquilo, irmão, que a ansiedade vai tomar conta de todos, exceto de você. Entendeu? Que ninguém não consegue ver o camarada em paz, não, irmão. Fique em paz para você ver perto de ansioso. O camarada não aguenta, rapaz. Entendeu? Já testemunhei alguns de vocês que uma vez, eu indo para um compromisso importantíssimo, aconteceu um incidente e eu não poderia contribuir com nada para a resolução daquele incidente, senão recolher-me a minha insignificância e ficar à parte. Aqueles que poderiam tomaram as respectivas providências e resolveu o que havia para ser resolvido, fomos para o compromisso, e quando a gente voltou, uma pessoa me interrogou e falou assim, preciso conversar com você. Eu falei, pois sim, irmão. Aí eu falei, cara, o que aconteceu? Preciso lhe dizer algo, né? Eu falei, pois sim. Eu quero lhe falar que naquela situação específica, a sua paz chegou a me irritar. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu pensei que você tinha que ter brigado com a gente, onde já se viu, a gente estava atrapalhando o seu compromisso e você tinha que ter pirado com a gente. Você não ficou nem irado. Eu falei, irmão, olha só, você, das pessoas que eu conheço, é uma das mais responsáveis. Você fez tudo que havia para ser feito, deu esse problema aí. Eu, em relação a esse problema, não poderia fazer absolutamente nada. Sabia que você, aquele irmão e aquele ali poderiam. O que eu fiz? Me afastei, entendeu? Porque a pior coisa é o camarada lá, o engenheiro da obra pronta, sabe? Entendeu? Fiquei tranquilo. Quando veio, vocês resolveram. Fomos e voltamos tranquilo, entendeu? Aí falou, não, mas você ficou muito tranquilo. Eu falei, irmão, mas é assim que é, entendeu? Eu não me coloquei nesse negócio. Eu estava lá chafurdando meu pecado. Jesus de Nazaré me tirou de lá. Agora é o problema dele. Ele me comissionou para essa missão. Missão é dele, entendeu? Eu estou indo na missão, deu esse problema. Aí tem que resolver isso aí, entendeu? Falei com quem resolve. Ele resolveu, é simples assim. Então, quando a gente está com o coração pacificado, sabendo que Deus está no controle da história da salvação e ela não sofre solução de continuidade, essa é a maneira que a gente vive. Esse é o nosso testemunho. E ele é eloquente, nem é verbal, entendeu? É experiencial, está demonstrado na sua vida. Aí quem está perto de você, irmão, esse camarada vai comer o braço até aqui, porque não vai roer a unha mais não, entendeu? Mas não aguenta, é muita ansiedade. Então, na verdade, com essa percepção, a gente se dá conta de que pecado é desconsiderar a vontade da Trindade. Pecado nesse sentido, então, é você viver aquém do paradigma estabelecido por Deus em Cristo Jesus. Mas só, mas como assim? É porque, para a gente não ficar sem modelo, eu disse a vocês que Jesus de Nazaré, de fato, é humano na excepção da palavra. Então, em Jesus de Nazaré, a gente vê Deus como ele é e o ser humano como deve ser. Então, qualquer tipo de questão e dúvida que eu tiver na existência, agora eu tenho um modelo definitivo, eu tenho um modelo, como eu posso dizer, confiável. Jesus de Nazaré. É só olhar para Jesus. Em Jesus de Nazaré, eu vejo Deus como ele é. Eu não sei como é Deus. Olha para Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é a cara de Deus. Entendeu? Se você não sabe, olha para ele. Poxa, mas eu não sei como eu devo ser. Agora que eu fui alcançado, olha para Jesus de Nazaré. Tudo nele é do jeito que Deus quer. Entendeu? Ele é a palavra encarnada. Vocês já me ouviram dizer, só vou lembrá-los. Aqui a gente tem a palavra encadernada. Mas Jesus de Nazaré é a palavra encarnada. E Jesus não é esquizofrênico, ele não consegue dizer uma coisa e viver outra, entendeu? Nele não há essa dicotomia. Então, tudo que ele diz é o que ele é o que ele vive. Então, olhou para ele, você sabe. O que é pecado? É não viver do jeito dele, é desconsiderar que ele é o padrão. Mas o texto diz que também
há uma questão de iniquidade. A gente agora já sabe o que é pecado, mas a gente também precisa discernir o que é iniquidade. Iniquidade é quando o cidadão, a cidadã peca tanto que já não sente mais nada, entra num estado de insensibilidade. Por exemplo, o nosso país mergulhou, por exemplo, nos últimos 4 anos, num ambiente de iniquidade. Entendeu? Os caras entraram num estado de loucura tal, de insensibilidade, como nunca antes. E isso é um negócio perigosíssimo, entendeu? Porque isso atrai a ira de Deus. É você pecar deliberadamente, observe essa palavra, deliberadamente e não sentir nada. Entra num estado de absoluta insensibilidade. É você dizer assim, e daí? Eu quero é que se exploda. Rapaz, entendeu? Isso é muito tenso, é muito sério. Há pessoas nesse estado. O que a Bíblia, por exemplo, fala para nós acerca de felicidade? Porque o texto diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bom, interessante que a Escritura Sagrada não nos fala nada, absolutamente, acerca de felicidade. Olha só, como não? É porque felicidade envolve um conjunto de circunstâncias favoráveis para que você se sinta em felicidade naquele momento. Por isso é que as expectativas nos traem, porque as pessoas sempre projetam algo para o futuro. Quando as coisas estiverem assim, aí sim eu estarei em felicidade. Geralmente as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, por isso a gente tem um monte frustrado. Por isso que a Escritura não fala nada acerca de felicidade, mas diz tudo acerca de um tipo de gente que é feliz. O que a Bíblia diz acerca desse tipo de gente que é feliz? Que pessoa é feliz? Feliz é o bem-aventurado. O que é bem-aventurado na ótica do texto sagrado? É todo aquele que teve o seu pecado perdoado e coberto. O que isso significa, na verdade? Que nós precisamos tanto de perdão quanto de discrição, e essa é a nossa maior necessidade. Precisamos de perdão e discrição. Ou seja, feliz na verdade é aquele que foi perdoado sem ser exposto. Pelo contrário, teve a sua privacidade preservada. E aí aqui há pelo menos 2 boas notícias para nós. Quais são essas boas notícias? Primeiro, que Deus é perdoador. Isso é uma notícia fantástica. Imagina se Deus não fosse perdoador. Entendeu? Eu falo assim, eu vou te matar. Queria ver quem ia te livrar, irmão. Entendeu? Porque assim, eu não sei como as pessoas leem, mas quando você começa a ler o texto sagrado e se dá conta de que há um ser no universo que é todo poderoso, entendeu? Por isso ele tem esse título, Deus. Deus é um título, não é um nome. Então existe um ser que abarca todos esses atributos, por isso ele recebeu esse título. Deus, onipotente, plenipotente, nada escapa ao domínio das suas mãos. Primeira pergunta que eu faço, qual é o caráter dele? Mas só, por que você quer saber isso? Rapaz, imagina se ele for mal. Porque se ele for mal e acordar de mau humor, eu tô lascado por matar aquele desgraçado do André. Pronto. O que vai ser de mim? Então, a boa notícia é que Deus é bom e ele é perdoador. Porque se ele não fosse, pode ficar tranquilo que nenhum de nós em absoluto estaria aqui. Porque ainda hoje que nós já nos entregamos para Jesus, nós ainda vacilamos. Você imagina antes o quanto você não provocou a ira de Deus. Então a primeira boa notícia é que Deus é perdoador. Segunda boa notícia é que Deus está disposto a tratar desse modo conosco. Aí você pergunta, de que modo Deus está pronto para tratar conosco? Deus deseja nos perdoar sem que nós sejamos, por exemplo, expostos. Mas aqui há um problema. Aí você pode perguntar, mas como é que pode haver problema se o nosso maior problema pode ser definitivamente solucionado exatamente agora? Bom, se é assim, o maior problema que a gente experimenta é que, às vezes, a gente só reconhece a necessidade de perdão depois. E aí você acompanha o raciocínio e fala assim, reconhece a necessidade de perdão depois de quê? Depois que a gente já foi exposto.
depois que a gente já sofreu o vexame, depois que a gente já sofreu a humilhação da exposição pública, desnecessariamente. Todos nós vamos de convir que sempre Deus nos dá a oportunidade, sempre, sempre. Antes que você fizesse a besteira, Deus falou, não faz isso não, entendeu? Antes que você fizesse, quando você começou a sentir, começou a apitar uma luzinha dentro de você, assim, opa, senti, porque a luzinha dizia assim também, interessante, uma luz que se comunica. O seu Senhor não sentia isso aí não. Ali você falou assim, é mesmo, hein? Sentimentos estranhos no meu coração, hein? Isso aqui não pode se criar em mim não, hein? Vou caçar um lugar, vou resolver isso aqui. Deus, sentimos um negócio esquisito aí, entendeu? Meu Senhor não sentiria isso aqui não, então a gente precisa resolver isso aqui. E eu só saio daqui quando a gente resolver. Essa é a primeira. Suponhamos que você, isso é pouca coisa, pá. Ó, eu tenho direito a me sentir assim, porque o negócio é tenso. Aí tá, aí já entrou nesse âmbito aqui, ó. Você estava sentindo, aí você começou a pensar. Não, isso não vai ficar assim não. Ó, do sentimento começou a maquinação. Isso vai ficar assim não, você tá achando que é assim? Ó, Nessa hora você vai, rapaz, aí eu pensando minhoca já. Porque assim, no texto sagrado está dito o que eu deveria pensar, Filipenses 4:8. Isso aqui não se encaixa não deveria ter esse tipo de pensamento. Deus, preciso resolver isso aqui com o senhor. Isso aqui não pode se criar em mim não. Sim, isso é pouca coisa, eu tenho que pensar assim mesmo, onde já se viu? Ó, depois disso vem a concreção, aí lascou tudo. Entendeu? Esse é o problema, só que em cada uma dessas etapas você teve a oportunidade de resolver o que havia para ser resolvido. E sempre Deus te chamou à conversão. O problema é que a gente despreza todas essas ofertas de modo que a gente pudesse ser tratado por Deus, perdoado na discrição. E alguns levam isso muito longe. Aí você é exposto. E depois que você é exposto, aí você passa vergonha, entendeu? Tem essa exposição pública e é desnecessário. E qual é a vontade de Deus nisso tudo? O que Deus espera? Que o ser humano, por exemplo, reconheça de imediato o seu pecado e a sua condição. Para que Deus espera isso? Para que ele mesmo possa perdoar e restaurar sem necessidade de exposição. Fica só entre você e ele. É um negócio lindo, irmão. Entendeu? Você é perdoado, Deus sabe, você sabe. Entendeu? Você sabe, assim, Deus, eu sei que você me perdoou, hein? Mas ninguém sabe. O que todo mundo sabe que você é pecador também. Mas ninguém sabe as minúcias. E não precisa saber. Entendeu? Não sou investigador para saber nada da sua vida. Entendeu? Agora, você é que decide. Você quer ser perdoado de modo presto, sem ser exposto, sem passar vergonha, ou quer que o negócio apareça aí para todo mundo ver, entendeu? Você decide. É nesse sentido que o texto fala. Então, que tipo de gente reconhece de imediato o seu pecado? Só aqueles que têm facilidade, por exemplo, em concordar com a Trindade. A gente é assim. Aí você pergunta, mas é fácil encontrar gente assim? Não. Esse é o ponto. Na verdade, não é nada fácil encontrar esse tipo de gente que é rápida em concordar com a Trindade. Por exemplo, o próprio Davi, entendeu? Ele precisou ser exposto pelo profeta Natan para reconhecer a necessidade de perdão, entendeu? Pecou, fez feiaço, entendeu? Fez feiaço e ficou de boa como se nada tivesse acontecido, entendeu? Dormiu tranquilo, aí o Natan foi lá trocar uma ideia. Se você quiser, depois investiga esse texto com carinho, entendeu? No livro de Samuel. É uma das pérolas literárias mais lindas do Antigo Testamento. Profeta Natan, Natan significa uma dádiva, entendeu? Deus enviou um presente para Davi. O negócio é tão sério quando você fica anestesiado pelo pecado que passou, não foi um mês não, irmão, entendeu? Foi um ano e o cara vivendo de boa, entendeu? O Natan chega lá, constrói uma peça literária magnífica, uma parábola, a ponto do Davi ser suscitado, por exemplo, na sua ira. Porque assim, às vezes você fica tão anestesiado que você precisa de um choque de realidade. E o Davi, tipo assim, quando ele se deparou com a questão, ele diz assim, quem procede assim precisa morrer. Ó, indignação. Aí é impressionante, cara. Os camaradas que são de Deus, no caso os profetas, o camarada tem que ser de uma tese, de uma
de uma envergadura extraordinária, extremamente corajoso. Ele falou assim, mas você, esse homem? Cara, o camarada é simplesmente o rei de Israel, é só assim. Bom, você falou o que falou, foi a última coisa que você falou, que agora a sua cabeça não vai mais pertencer ao seu corpo. É simples assim, entendeu? O cara falou na cara dele, você é esse homem? Imagina. Só que o Davi era um camarada assim, guardadas as devidas proporções, distâncias e distinções, camarada excepcional, entendeu? Pecador, mas excepcional, porque ele tinha uma característica que Deus aprecia. Ele era presto em reconhecer as suas besteiras. Então, por exemplo, o rei que o antecedeu, chamava Saul, no máximo, quando confrontado, dizia assim, pequei. Isso era o máximo, era o ápice da confissão dele. O Davi não. Pequei contra Deus. Aí, meu amigo, porque assim, você sabe que o seu pecado tem o tamanho daquele que foi ofendido. Agora, você imagina pecar contra Deus. Deus é incomensurável. Como é que resolve isso? Entendeu? Então, Deus aprecia isso. Porque Deus não tem nenhuma expectativa em relação a mim e a você, a não ser que Ele não nos conhecesse. Então, Ele sabe quem nós somos. Então, quando eu faço, por exemplo, besteira, quando eu peco, só estou fazendo o que é natural. O interessante é quando eu ajo do jeito que Deus quer. Isso é sobrenatural, isso é um milagre. Então, quando o ser humano peca, para Deus, eu sempre soube disso aí. Agora, o interessante é quando o camarada fala, pequei e pequei contra Deus. É só isso que Deus quer. Por isso que o Davi, por exemplo, tem esse reconhecimento de ser um homem segundo o coração de Deus. Quem não entendeu, por exemplo, o que eu tentei explicar agora, fica assim, mas pô, Davi fez o que fez, mas como é que ele pode ser um homem segundo o coração de Deus? Aí você precisa saber como é que é o coração de Deus. É do jeito que eu acabo de dizer. O que Deus espera de mim e de você é que, uma vez confrontados, que imediatamente a gente reconheça o erro e fala, Senhor, vacilei, pequei. Simples assim. O que a gente faz? Não, eu não. Não, isso aí só aconteceu porque fulano de tal. Sempre foi assim desde o princípio. A começar por nós, seres humanos do sexo masculino. Esse é o nosso problema. Senhor, a mulher que tu me deste. Ó, duas desculpas na mesma frase. Duas. Eu tava de boa aqui. Entendeu? Foi essa mulher que o Senhor me deu. Ó. Ou seja, se o Senhor não tivesse feito, eu tô tranquilo, eu tô de boa. Olha isso, rapaz. Isso me lembra uma vez que uns cidadãos aí da cidade, né, portando uns materiais proibidos por lei, se encontraram, foram deparados com as autoridades, e aí a autoridade perguntou, e aí, eu tô de boa, não sei eles. Eu falei, poxa, eu com os amigos desse aí, ó, eu tô tranquilo, já não, assim, já não posso dizer, aí, Gans, olha essa, tomou uma dura, deixou a galera na furada. Tipo assim, eu tô tranquilo, já não posso dizer o mesmo dos camaradas que estão. Eu falei, poxa, e você chama um peão desse aí de amigo, entendeu? Mas isso aí é assim desde que o mundo é mundo. A mulher que tu me deste, duas desculpas, esse é o problema. É raro você encontrar uma pessoa quando confrontada, à luz do evangelho, diga assim, eu fiz. E mais, hein? Acrescento, fiz porque quis. Nem o diabo tem participação nisso. Rapaz, quando você fala isso, Deus fica numa alegria, irmão. Entendeu? Deus fica numa alegria, só assim. Por quê? Porque tem um detalhe que pode ser que você não saiba. O diabo é um ser absolutamente nulo, derrotado, entendeu? Ele não consegue ser número um em nada. Nem para atrapalhar minha vida ele consegue ser o número um. Ele é o número dois. Para atrapalhar minha vida, ele precisa da minha anuência. Então, como ele é um derrotado, ele gosta de ser citado. Ele gosta de receber crédito até pelo que ele não fez. Pegou? Então, se eu, quando confrontado, digo, Senhor, fiz porque eu quis, Deus fala, é isso, maravilha. Aí o diabo fala, poxa vida, não recebi nenhum créditozinho, rapaz. Entendeu? Isso é de um nível de maturidade em fé excepcional. Mas você está ligado, você está acompanhando o raciocínio, você está falando assim, mexilhão de Deus, velho. Mas a gente está tão longe disso, irmãos. Qualquer um de nós, quando confrontado, rapidinho você lembra 3 pecados daquele que está conversando com você. E você?
E você, velho? Ah, mano, sai dessa vida aí, ó. Aí, eu tô falando. É assim que nós somos, rapaz. Entendeu? Vem do cara ficar feliz. Eu já falei isso inúmeras vezes. Irmãos, pensa que você está num ambiente regido pelo ego. O camarada está se ocupando com você. Está chamando a sua atenção para o bem. Você é tão louco que não aceita a repreensão. Você é doido, rapaz. Entendeu? Porque para alguém parar a vida de egoísmo e pensar em você é só porque o milagre aconteceu. O camarada parou de pensar no seu próprio umbigo. Porque nós somos umbigocêntricos. A gente é ególatra. A gente só pensa em nós, entendeu? Aí o camarada tá pensando em você, se ocupou, foi lá conversar com você para te confrontar, para trazer de volta pro caminho certo. Você ainda pira com o cara. Mano, é de uma loucura, mano. Isso tem já um quesinho de iniquidade. É de uma loucura assim que você fala assim, meu pai do céu, mas não é esse buraco que a gente se meteu. É nesse buraco que a gente se meteu. Mas ao mesmo tempo a luz já brilha sobre nós. Agora você já sabe. Poxa, fui confrontado? Senhor, tô errado? Ô, mas não é pouco não, hein? Poxa, como é que eu fiquei esse tempo todo assim? Meu Deus do céu, rapaz. Aí se agradece a Deus, concorda com ele o mais rápido possível. Aí isso aqui nos coloca diante de um grande desafio. Qual o desafio que a gente tem? De uma coisa extremamente difícil para nós, que é de fato concordar com a Trindade. Por que isso é um desafio muito grande? Porque a gente sempre acha que ainda sobrou assim alguma razão para a gente fazer o que a gente fez. Ou seja, a gente sempre pensa que tem uma justificativa. Ao invés de a gente falar, onde é que eu estava com a cabeça para fazer uma besteira dessa? A gente sempre ainda quer contra-argumentar. Não, mas é que você tem que entender que eu não quero entender nada não, rapaz. Eu quero entender, entendeu? É muita disposição, entendeu? De ainda tentar contra-argumentar com a Trindade. Qual é o problema disso tudo? É que quem é assim não é feliz. Simples assim. Você pode falar o que você quiser, você pode colocar a máscara que você quiser, mas não tem como ser feliz assim. Não tem, entendeu? Não tem como ser. Aí você fala, por que não dá para ser feliz assim? Porque para ser feliz, a gente precisa de fato dar razão para a Trindade, a gente precisa concordar com o Senhor. E quem concorda com o Senhor, peca somente por acidente. Nunca, jamais, sob hipótese alguma, você peca de modo premeditado e tampouco deliberado, entendeu? Quem é assim, quem concorda com a Trindade, na verdade, reconhece rapidamente que pecou, pede perdão e vai decidido a jamais cometer novamente. Gente assim é feliz. Por que gente assim é feliz? Porque sabe a que lugar pertence e a quem pertence. E quem sabe a quem pertence, qual lugar pertence, sabe quando saiu da posição e sabe quando deve voltar e para quem voltar. Isso é que é sensacional, porque o texto que a Pietra trouxe para nós, no final eles ficam assim, mas quem é este? Entendeu? Quando a gente discerne isso, a gente sabe quem é Jesus de Nazaré, a gente diz o mesmo que o Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Interessante que quando o evangelho é entre nós, a gente presta até atenção no que a gente está falando. O Pedro deveria ter dito, como todo mundo, para onde iremos nós? Porque quando você quer ir para algum lugar, você usa onde? Entendeu? Para onde iremos nós? Ele não usou onde, ele falou, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, Senhor, o mundo está aí, ó, mas não há em nenhum lugar desse universo onde eu possa encontrar o que só o Senhor tem. Então, meu negócio é estar contigo, é andar com o Senhor. Isso é que é extraordinário. Então, nesse sentido, Deus é o nosso ambiente existencial. Enquanto a gente não estiver nele, do jeito dele, percorrendo o caminho que é dele e nele, as coisas não vão fluir e a gente não consegue estar nesse estado de alegria plena do jeito que ele tem para nós. Então, por exemplo, à medida em que eu falo isso, de algum modo o Espírito Santo pode ter traduzido isso para você de acordo com as suas necessidades e você pode reconhecer que
já desperdiçou muita oportunidade, já jogou muito tempo fora. E você sabe que tempo é vida. Eu sei que fora da nossa comunidade, se você ouve qualquer pessoa se referindo a tempo, vai dizer que tempo é dinheiro. Não, tempo é vida, entendeu? Tempo é vida. E se a gente desperdiça tempo, a gente está jogando fora vida. Então, se for o caso, resolva o que você tem para resolver, entendeu? Aproveita a oportunidade e sem que você seja exposto. Deus quer te tratar com discrição. Todas as vezes que a gente aceita a convocação para participar da reunião da comunidade, é com a finalidade do Espírito Santo trabalhar no íntimo do nosso ser. Muito embora nós já tenhamos nos entregado a Jesus de Nazaré, sempre há alguma aresta que precisa ser aparada. Então, se é o caso, entregue-se para Jesus de Nazaré e fale: Senhor, eu reconheço que eu não estou do jeito que eu deveria estar, eu já tentei de tudo, mas assim, sinceramente, Senhor, não tem funcionado não, eu estou esgotado e eu já não sei mais o que fazer. Então, quando você não sabe o que fazer, você deixa na mão de quem sabe. Entregue-se para Jesus de Nazaré e fala: Senhor, resolva o que há para ser resolvido, enquanto está no âmbito entre eu e ti, para que eu não seja exposto. Eu não quero essa exposição desnecessária, eu não quero ser humilhado, não quero que a minha questão vá para a praça pública. Então, graças a Deus pelo dia chamado hoje, graças a Deus que eu ouvi sobre perdão, graças a Deus que eu descobri que o Senhor é um Deus perdoador, graças a ti mesmo que o Senhor está interessado em perdoar e eu estou a fim de ser perdoado. É assim que eu quero ser chamado de agora em diante, porque eu reconheço que essa é a coisa mais importante que há para ser resolvida. Então, nesse sentido, eu quero chamá-los a um momento para a gente pensar com mais profundidade acerca disso. Eu vou chamar a galera para fazer um som. Enquanto eles fazem um som, aproveite esse momento, pensa com carinho em tudo que foi dito. Certamente o Espírito Santo tem falado ao seu coração, no íntimo do seu ser. Aproveita a oportunidade, resolva o que há para ser resolvido. Depois disso, a gente ora junto. Como a gente discerniu hoje que Deus é um Deus perdoador, isso significa que a gente tem possibilidade de conversão. Todo o tempo todo. Em todo dia que recebe a nomenclatura de hoje, a gente tem a possibilidade e a oportunidade da conversão. O que isso significa? Que quem quiser dar meia volta, saiba que isso é possível. Se o caminho que você está, esse caminho existencial, não tem lhe proporcionado essa alegria que o Evangelho propõe, há a possibilidade de dar meia volta. Ninguém precisa ir até o final de um caminho ruim, entendeu? A gente tem possibilidade de interrompê-lo e se arrepender. Então, todo o movimento do Espírito Santo, todo o conteúdo do texto sagrado, é exatamente para que cada membro da comunidade dos perdoadores seja de fato feliz, entendeu? E o que é viver feliz? Viver feliz é viver a vida do Cristo e da vida do Cristo a partir do perdão de Cristo. Então, como a nossa vida ela transcorre de modo diário, situação por situação, a gente está nesse gerúndio existencial. Viver feliz em situações diferentes, viver sempre em Cristo, a vida do Cristo, e saber viver como um perdoado a todo momento. Então, nós somos novas criaturas, entendeu? A gente não consegue mais reagir como todo mundo reage. E isso é a primeira coisa. E a gente está sempre num desafio de agir do jeito que o nosso Senhor age. Mas primeiro a gente começa pelo menos não reagindo como todo mundo reage. Todo mundo tem esse tipo de reação, mas como eu sou uma nova criatura, como eu já me entreguei para Cristo Jesus e eu sou um perdoado, eu já tenho outra reação. Porque a ação das pessoas em relação a mim não é problema meu. Qualquer um faça comigo o que achar que deve. Agora, eu não. Eu não estou autorizado a reagir à altura, não. Eu reajo de outra maneira, eu reajo como um perdoado. Mas o meu grande desafio é agir como Jesus de Nazaré. Se Jesus estivesse aqui agora em meu lugar, como ele agiria? Aí você fala assim, poxa, como ele agiria, eu não sei. Ore. Simples assim. Por isso que a gente tem esse recurso extraordinário da graça de Deus, esse meio magnífico de nos comunicarmos com a Trindade.
O que Jesus faria, eu sei. Está escrito, já está revelado. É só ler. Agora, como Jesus faria em 25 de junho de 2023, exatamente às 11h53 da manhã, eu ainda não sei. Mas eu posso saber. Como? Orando. Ore. Então, nesse sentido, eu penso que há muita coisa para a gente resolver. Então, eu gostaria de chamá-los a essa oração. Senhor, nós te agradecemos profundamente pela manhã de hoje. Obrigado pela riqueza que nos foi distribuída a partir da exposição da tua palavra. Obrigado pela possibilidade do encontro. Obrigado pela oportunidade de nos acercarmos do texto sagrado. Obrigado por ouvirmos a tua voz. Te damos graças pela confrontação, porque ela nos dá a oportunidade de resolvermos o que há para ser resolvido. Nessa manhã, teu Espírito lançou luz sobre nós e percebemos que algumas coisas no íntimo do nosso ser não estão como deveriam. Então, nós reconhecemos e concordamos com o Senhor de que o Senhor está certo e nós estamos equivocados, nós estamos errados. E nós não queremos dar continuidade nisso. Então, nós nos arrependemos, concordamos com o Senhor e suplicamos o teu perdão. E nós te agradecemos profundamente, porque, de fato, nós carecemos de perdão. E percebemos que só o Senhor pode perdoar pecados. E a grande maravilha de tudo isso é que o Senhor quer perdoar os pecados e o Senhor já providenciou o caminho para o perdão dos pecados, que é Cristo Jesus. Ele, de fato, é o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Então, nesse sentido, nós nos entregamos em tuas mãos. Faz em nós tudo o que é necessário, de tal maneira que, quando cada um dos circunstantes colocar os olhos sobre cada um de nós, que recebemos esse título de perdoado, perdoado, que isso seja flagrante, que isso seja notório, sobretudo pela alegria que nós experimentamos, porque nós somos felizes. A despeito de todas as circunstâncias nas quais nós estamos inseridos, não são elas que dizem para nós quem nós somos. A nossa identidade está firmada no Senhor. Então é por isso que nós somos alegres incircunstancialmente. E é por essa razão que nós celebramos o teu nome todo o tempo todo. E nessa hora, nós fazemos essa oração repletos de alegria, porque de fato recebemos o perdão do Senhor. E que agora a graça de Cristo Jesus seja com o nosso espírito, para o máximo louvor da sua glória, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Vivam bem. É isso. Sensacional.